gravar, tá? O show é da professora Helenice. Minha querida Helenice, eu vou, tá? Vou desligar aqui vou desativar o meu som e a minha câmera. E assim que você quiser começar, o show é... Obrigada, Carmen. Oi, turma, tá todo mundo me ouvindo? Sim. Tá dando para ouvir, né? Hoje eu não vou aparecer, tô com a câmera desligada, porque a minha não tá muito boa aqui, mas sem problema, né? Então, deixa eu só compartilhar a tela aqui rapidinho, um minuto. Ok? Nós vamos trabalhar resenha crítica e logo na aula de hoje mesmo eu já vou deixar uma atividade para vocês produzirem, ok? Opa, só um minutinho. Estão visualizando aí a tela? Ainda não apareceu, não. Ainda não? Beleza, só... Deixa eu ver agora. Agora vai. Confere aí para mim, por favor. Apareceu. Apareceu, né? Então, beleza. Qualquer coisa, se sumir a tela aí, vocês me avisam, tá? É só chamar aqui. Hoje nós vamos trabalhar, então, resenha crítica. É um tipo de texto cobrado no vestibular da UNB, certo? Já tem um tempinho que foi cobrado, em 2009. Então, pode ser que já deu a hora de retomar esse texto aí em vestibular, certo? A gente trabalha muita dissertação, pensando aí no... A maioria dos vestibulares acaba cobrando a questão da dissertação, PAS, Enem. Só que agora nós vamos trabalhar um pouquinho outros textos argumentativos. Hoje, por exemplo, vai ser resenha, próxima aula será artigo de opinião com comentário crítico, depois vamos revisar a carta argumentativa, ok? Então, vamos lá, eu vou explicar. Quem tiver alguma dúvida pode parar. Se não quiser esperar terminar a explicação, pode só chamar e eu dou uma paradinha, combinado? Então, vamos lá. A resenha é um tipo de texto também argumentativo, ok? É cobrada em vestibulares, já foi cobrada em concurso também. Eu considero um dos textos mais tranquilos, certo? No vestibular de 2009, quando cobraram a resenha, foi um vestibular que eu mais observei notas boas em redação. Por quê? É um tipo de texto que a estrutura é mais livre em relação à questão dos parágrafos, quantidade dos parágrafos, então acaba deixando o candidato mais à vontade, certo? Só que a quantidade do parágrafos é uma coisa, agora a qualidade do parágrafo é o que a UNB sempre vai buscar no texto de vocês, combinado? Então, antes de revisar a resenha, vamos só tentar entender a diferença entre resumo e resenha. O aluno que consegue fazer um bom resumo, metade da resenha já está feita, ok? E o que é o resumo? Resumo é você pegar as ideias principais de um texto e explicar. É como se fosse aquele texto expositivo, dissertativo expositivo, só que em vez de você escolher as suas ideias em relação ao tema, você vai pegar as ideias do texto original, o texto que foi sugerido ali para fazer o resumo. Então, o resumo é você pegar as ideias principais do texto original e explicar com as suas palavras, certo? A resenha é esse resumo que você já fez, por exemplo, e atribuir um juízo de valor. O que é juízo de valor? É a sua opinião, certo? Só que você vai manter aqui a linguagem, o texto em terceira pessoa, certo? Então, o resumo é só a explicação das ideias principais de um texto. A resenha é o resumo dessas ideias principais, mais a questão do argumento de quem está escrevendo, certo?
Só que, às vezes, acaba que a gente, no resumo, coloca a argumentação do autor do texto que a gente está fazendo o resumo. Isso pode, certo? Ou seja, o resumo tem o objetivo de agrupar as informações sobre determinado tema, obra, para servir como fonte de uma consulta mais rápida. Enquanto a resenha eu preciso colocar o argumento meu, de quem está fazendo a resenha, o resumo não coloca. Não tem o objetivo de ser crítico em relação ao seu conteúdo, apenas sintetizar as informações, ok? Se eu estou fazendo o resumo de um texto, por exemplo, de Paulo Freire, eu vou fazer um resumo das ideias dele. Algum momento do texto tem argumento de Paulo Freire, eu posso fazer, no meu resumo, colocar esse argumento dele também, mas deixar bem claro que esse argumento não é meu, esse argumento é do autor do texto. Aí, no resumo, isso pode até aparecer, certo? Não pode ter nenhum momento a análise crítica, a opinião de quem está fazendo o texto. Enquanto a resenha já tem o objetivo de transmitir a opinião de um leitor sobre um conteúdo. Você pode fazer resenha de um livro, de um filme, documentário, artigo, música, entre outros objetos, certo? A resenha, ela tem o propósito de despertar a curiosidade do leitor a partir de uma análise crítica. De quem é essa análise crítica aqui? De quem está escrevendo o texto, ok? Então, por meio desse comentário crítico seu, nos parágrafos argumentativos da resenha, você tem que colocar de uma forma clara, objetiva, e com essa intenção aqui de convencer, na verdade, o leitor e, ao mesmo tempo, provocar essa curiosidade dele, certo? Temos aí 3 tipos de resenha: resenha descritiva, literária e crítica. Estão ouvindo direitinho aí? Sim. Sim. Beleza. Se tiver rápido, é só avisar, eu diminuo o ritmo, tá bom? É legal vocês entenderem os tipos de resenha, porque no curso superior é o tipo de texto que é mais cobrado dos alunos. Vários professores, eles passam, explicam alguma matéria, aí para confirmar se os alunos aprenderam, pede uma resenha. Então, é um tipo de trabalho científico aí no curso superior que exige mais dos alunos a resenha. Aí temos a resenha descritiva também, certo? Essa resenha descritiva, ela tem o objetivo de descrever as informações do texto original. O propósito é ser informativo. Então, por meio desse tipo de resenha, eu consigo entender, conferir, na verdade, se o aluno ele entendeu as ideias principais de tal assunto, ok? Então, uma forma de avaliar o conhecimento do aluno também por meio da resenha descritiva, certo? Aqui é como se você fizesse o resumo das ideias principais e aqui, junto com esse resumo, você vai colocar um julgamento de verdade. É diferente de um juízo de valor. Nesse tipo de resenha, a apreciação, que é o julgamento, que é o argumento, é feita com base nas ideias do autor. Nesse caso, trata-se de um julgamento de verdade. Então, a resenha descritiva tem a parte do resumo, com as informações do texto original, com a intenção de informar, ok? E, em vez de você colocar a sua opinião, o seu juízo de valor, você vai colocar a opinião do autor do texto. Se eu estou fazendo uma resenha descritiva de um texto de Paulo Freire, por exemplo, eu vou fazer a parte do resumo lá, por exemplo, faço 2 parágrafos de resumo, explicando as ideias principais, e depois posso fazer um parágrafo ou 2 com argumento ali, com esse julgamento de verdade. Só que esse argumento aqui não é meu. Eu tenho que buscar no texto qual é a argumentação do autor do texto mesmo. Ou seja, o meu trabalho ali vai ser resumir, mostrar as ideias e, do outro lado, mostrar a opinião
do autor do texto, ok? Então, a resenha descritiva, ela pode ser encontrada nos resumos de livros técnicos, também denominadas resenhas técnicas ou científicas, ok? Essa resenha aqui nunca caiu em vestibular, esse tipo de resenha, certo? Se por acaso cair, eu não vejo tanta facilidade assim para cair, porque o objetivo do vestibular é cobrar um texto argumentativo para analisar a opinião de quem está, do candidato ali. E, na verdade, esse texto aqui, resenha descritiva, ele não vai avaliar a opinião do candidato. Ele vai apenas avaliar se o candidato compreendeu as ideias principais do texto e se conseguiu entender ali, por meio das informações, quais são os pontos críticos ali, qual é a análise crítica do autor. Então, é um tipo de resenha que pode ser cobrado lá no vestibular, mas não vejo tanta facilidade para cair, certo? Por essa questão da argumentação. Agora, a resenha literária, já vejo mais possibilidade. Aqui é um tipo de texto também argumentativo, que tem o objetivo de destacar os elementos de uma obra literária ou artística e, com isso, divulgar o conteúdo da obra. As etapas de produção são semelhantes às da resenha crítica, porém com foco no gênero literário e com a devida contextualização daquela obra com sua escola de estilo. Há o desenvolvimento também do senso crítico por meio de análise de obras literárias. O que é isso aqui? Na verdade, a resenha literária, ela é um tipo de resenha crítica também. O que é a resenha crítica mesmo? É quando eu faço um resumo de uma obra, de um texto, de uma música, de um filme. Eu faço um resumo de um objeto que eu estou fazendo a resenha e coloco o meu ponto de vista, a minha opinião. A resenha literária é esse tipo de resenha crítica, na verdade, só que com foco no gênero literário, ok? Aqui o objetivo é desenvolver essa parte crítica aqui. Por exemplo, eu pego uma obra de Machado de Assis, lá, Dom Casmurro, e vou fazer uma resenha sobre essa obra. Aí eu faço o resumo desse livro, dessa obra. Lá na introdução, eu coloco o nome da obra, o nome do autor, personagens principais, onde ocorre a maior parte das cenas ali, cenas principais. Depois eu coloco um resumo da história dessa obra e vem em seguida a minha análise crítica da obra. A minha análise aí eu vou falar a questão dos ciúmes, como que é considerada a questão do como é apresentada a questão dos ciúmes nessa obra de Machado, como que eu posso reportar isso aí para a nossa sociedade nos dias atuais. Então, quando eu faço essa análise, eu pego uma ideia apresentada lá no livro e trago para a sociedade, eu estou desenvolvendo aqui o senso crítico. Então, a resenha literária é um tipo de resenha crítica, só que é focada na questão do gênero literário, ok? É possível cair esse tipo de resenha, eu vejo mais fácil para cair na redação do PAS, terceira etapa. Por exemplo, vocês já devem ter feito PAS. Então, tem as obras lá, sugeridas para a terceira etapa, e lá no finalzinho, na prova de redação da terceira etapa, pode cobrar uma resenha literária. Agora, vamos entrar mesmo de fato aí na questão da resenha crítica, ok? Resenha crítica é a que pode cair no vestibular da UNB. Caiu uma vez, pode ser que caia de novo. Eu espero aí, no máximo até 2022, a UNB está cobrando outra resenha. Já deu o tempo ali entre uma resenha e outra. Então, é um tipo de texto simples, ainda mais aí, por exemplo, considerando esse ano, essa questão dessa pandemia, vocês estão estudando, alunos de escolas particulares estão estudando, alunos de escolas públicas estão aguardando estudar. Então, pode ser que o próximo vestibular da UNB, eles coloquem um texto que seja mais acessível assim para todos, independente assim de quem teve problema ou não
considerando essa questão nossa social, questão de saúde pública. Então, seria interessante, por exemplo, a UNB cobrar uma resenha crítica. Por quê? A resenha, como ela tem essa questão, ela é muito mais flexível, mais liberal com a questão da estrutura, não prejudicaria tanto quem não teve oportunidade aí de estudar devido a essas questões sociais e de saúde que estamos vivendo. Então, a resenha crítica, eu vejo uma possibilidade de estar retomando aí nas produções da UNB, certo? Então, vamos lá. A resenha crítica, ela é conhecida também como opinativa, porque apresenta um comentário crítico acerca do conteúdo resenhado. Texto com características argumentativas, pois o propósito é a persuasão. O que é isso aqui? Na parte crítica da resenha, vocês vão usar aquelas estratégias argumentativas. Quais são as estratégias argumentativas? Por exemplo, eu posso defender minha opinião colocando uma citação, usando dados concretos, alusão histórica, posso colocar exemplificação, enumeração, causa-consequência. Então, quando eu uso alguma estratégia argumentativa, é aquele meu repertório cultural, eu uso com a intenção de convencer o leitor, ou seja, quem vai ler a minha resenha, de concordar com a minha opinião. O objetivo da resenha, então, é esse: ter o comentário crítico, apresentar um comentário crítico com a intenção de convencer o leitor acerca da opinião de quem está fazendo a resenha ali, certo? Nesse tipo de texto, o critério de julgamento é o de juízo de valor. O que é o juízo de valor mesmo? É a opinião de quem está fazendo o texto, certo? Se você faz uma resenha, coloca lá o resumo com as ideias principais, coloca uma argumentação, essa argumentação você deixa bem claro que a argumentação não é sua, você acabou retirando a argumentação do texto base, que foi o texto sugerido ali para a resenha, então a sua resenha já não é mais crítica, ela passa a ser resenha descritiva, ok? Então, cuidado. Eu percebo, às vezes, que durante as produções que vocês fazem, tem aluno que coloca a argumentação, só explica alguma argumentação do texto motivador. O aluno que faz isso, por exemplo, na resenha, não é uma resenha crítica, aí vai acabar tornando uma resenha descritiva. Por quê? Ele usou as ideias do texto original, só explicando ideia e explicou o argumento. Então, não é uma resenha crítica. Para configurar a resenha crítica, quem está corrigindo o seu texto, no caso o corretor, ele tem que perceber onde está esse juízo de valor na resenha. E onde que vai estar? Lá no parágrafo argumentativo. É como se fosse aquele parágrafo de desenvolvimento do texto dissertativo, ok? Aí, quando a gente lê o parágrafo, busca a opinião, se percebe que essa opinião não está no texto original, aí sim, então pode configurar como opinião de quem está escrevendo o texto. Aí passa a ser um juízo de valor. O ato de explorar mais profundamente os detalhes ocorre devido à necessidade de que o autor fundamente as suas críticas, sejam elas positivas ou negativas. O que quer dizer isso aqui? Na resenha, em outros tipos de resenha, você pode até ser mais objetivo, fazer um texto menor. Só que na resenha crítica, você vai manter essa objetividade. Só que você precisa detalhar um pouquinho mais a argumentação. A parte do resumo pode ser bem objetivo. Agora, a parte da argumentação, é interessante que você detalhe um pouquinho para conseguir aprofundar. E você pode apresentar tanto uma ideia positiva quanto uma ideia negativa. A resenha é sua, a opinião é sua. Então, você pode apresentar ideias positivas ou negativas. Não tem aquela exigência que, de acordo com o tema, você tem que seguir sua ideia positiva.
ou então, considerando a interpretação do tema, tem que seguir só negativa. A resenha, você vai decidir qual é o seu ponto de vista. Então, pode ser uma crítica positiva, pode ser uma crítica negativa, ok? Além de resumir o objeto, o autor da resenha crítica faz uma avaliação sobre ele. Essa questão aqui é o comentário crítico mesmo. Por isso, é considerado um texto de informação e de opinião. Então, se, por exemplo, caiu no vestibular um tipo de texto, pode ser em qualquer vestibular, qualquer federal, caiu lá um tipo de texto que não falou, não descreveu o nome do texto, mas está te cobrando ali um texto em 2 partes, para você apresentar as informações do tema e apresentar a sua opinião. De cara, você já interpreta que é para fazer o quê? Uma resenha. Combinado? Vamos ver agora, então, as características de uma resenha crítica. Primeira é a questão da objetividade, certo? Por se tratar de um gênero científico, a resenha exige certo grau de objetividade em sua linguagem. Ou seja, linguagem clara, linguagem objetiva, não precisa tentar buscar aquela linguagem rebuscada, ficar explicando muito. Olha só aqui a próxima característica, concisão. O que é concisão? É explicar o necessário. Então, em um parágrafo, tenta colocar as informações importantes necessárias. Não ficar dando muitos exemplos, colocando repetições, ok? Até mesmo porque o tipo de texto, resumo, e o texto de resenha, na verdade, são textos bem objetivos, mas, assim, aqueles textos curtos. Eu quero fazer uma pesquisa sobre algum assunto, então eu vou procurar uma resenha. Lógico que a resenha que eu vou buscar, ela vai estar de forma objetiva, bem enxuta, bem resumida, certo? Então, 2 características da resenha é a questão de uma linguagem objetiva, acaba uma linguagem objetiva, clara, né? E os parágrafos aqui, ó, concisão, principalmente os parágrafos, são os parágrafos com a explicação só do que é necessário. Não ficar colocando parágrafos. Quem gosta de escrever parágrafo com 4, 5, 6 períodos, cuidado. Na resenha, eu sugiro, como é um texto que visa ser objetivo, tentar fazer 3 períodos. Fazer 3 períodos em cada parágrafo é de 6 linhas. Então, é um tipo de texto que uma das características principais aqui, na verdade, é a questão do texto ser enxuto, mais resumido. Por isso, aqui a questão da objetividade e concisão. A resenha, ela tem 2 partes fundamentais, como já vimos, né? A questão do resumo e a análise de dados. O resumo com as informações principais e essa análise aqui, na verdade, é a parte do comentário crítico, ok? A norma padrão também é uma característica, na verdade, de qualquer texto, né? De qualquer texto aí, quem vai tentar fazer redação, vestibulares, concursos, enfim, qualquer texto que você for escrever para ser avaliado, é sempre usando norma padrão, linguagem formal, ok? Evitar o uso das palavras coloquiais, não abreviar palavras, certo? E a linguagem clara, formal, é isso aí. A coesão textual é um recurso, na verdade, para qualquer fundamentação da argumentação. Qualquer texto que você venha fazer, essa parte de coesão textual, ela é depois da escolha dos argumentos, aí vem a correção dessa parte da coesão textual. O que é isso? Você usar os elementos coesivos para explicar a sua argumentação. Hoje eu até iria entrar na questão da coesão textual, mas ficaria uma aula muito longa trabalhar resenha com coesão. Então, nós precisamos ter uma aula aí, na verdade, só sobre coesão textual. Eu estou querendo, próxima aula, na verdade, antes de entrar em artigo de opinião,
trabalhar essa questão da coesão textual com vocês, né? Porque já estou aqui na contagem de quantas aulas nós temos para finalizar o curso, né? E esse assunto aqui de coesão textual, eu vejo que não é um assunto assim crítico para a maioria das redações que eu estou corrigindo, mas questão de argumentação, até mesmo quem não consegue argumentar bem, quando consegue articular essa questão da coesão no texto, acaba melhorando a argumentação. Então, a coesão textual na resenha, vocês vão seguir aquela ideia dos elementos coesivos da dissertação. É usar um elemento coesivo para iniciar o período, usar um elemento coesivo explicativo no segundo período, com a ideia de explicar o argumento, expor melhor o argumento, para o fechamento dos parágrafos, usar um elemento conclusivo. Então, aqui podem seguir aquela ideia da conclusão, da dissertação, ok? Evitar repetir os elementos coesivos. Na verdade, a coesão textual, ela ajuda na questão da progressão temática do texto, que é a sequência lógica das ideias, e principalmente vai ajudar na questão da argumentação, ok? A descrição é um tipo também é uma característica da resenha. Onde vem essa descrição? Lá na introdução. Eu começo o meu resumo fazendo descrição da obra que eu vou fazer a resenha. Se é um filme, lá na introdução eu já apresento o nome do filme, posso colocar o ano que passou. Na verdade, o que é obrigatório colocar mesmo é o nome do filme, ok? Então, essa descrição aqui, ela aparece no primeiro parágrafo do texto, que é a introdução. Combinado? Coloca o nome do filme, pode colocar os personagens principais, se lembra do nome dos personagens, é legal que coloque. Então, tudo isso aqui vem na introdução. O resumo, que é a parte das ideias principais. Você, por exemplo, vamos fazer uma resenha de um filme, igual eu trouxe um exemplo para vocês. Na introdução, fala o nome do filme, apresenta o personagem principal e começa já as informações do texto, ou seja, eu faço ali 2 parágrafos, mais ou menos, de resumo do texto. Texto base é o material que eu estou usando para fazer a resenha. Se é um filme, se é um livro. E na resenha também é interessante que eu identifique a parte do comentário que eu estou fazendo a respeito da ideia do autor. Por exemplo, eu coloco lá, faço 2 parágrafos de resumo, e no terceiro parágrafo eu vou começar o meu argumento. Então, eu coloco, de acordo com o autor, de acordo com Paulo Freire, aí coloco vírgula, a educação é um processo. Então, eu vou começar colocando a minha análise crítica, mas fazendo referência ao autor do texto e depois puxando a minha opinião, ok? Então, uma característica da resenha é essa aqui. Tem aluno, eu já vi aluno aí da nossa turminha, do IME, fazendo, por exemplo, redação e colocando assim, de acordo com o texto, aí coloca a ideia. Quando você usa essa expressão, de acordo com o texto, de acordo com o autor, segundo a obra, essas expressões querem dizer o quê? Referências que você está fazendo de um texto que você está comentando. E isso não pode na dissertação. Na resenha, é interessante que você faça, mas na dissertação não, ok? E, por último, aqui a principal característica da resenha, que é o juízo de valor. O que é mesmo o juízo de valor? É a apresentação da sua opinião sobre o texto que você está fazendo a resenha. É a análise crítica desse texto, ok? Agora, cuidado com essa observação que eu coloquei aqui, ó. Não adicionar informações novas ao texto original. Apenas sintetizar o conteúdo o conteúdo lido. Ou seja, na resenha, você só pode usar as ideias principais que estão no texto base, que fazem parte do material do objeto que você está fazendo a resenha. Ok? Você não pode acrescentar ideias novas. Por exemplo, eu estou fazendo a resenha de um texto aí de Paulo Freire e percebo que nesse texto
Ele, em nenhum momento, ele mencionou a questão do papel da família. Aí, lá na minha resenha, eu quero colocar a ideia de que a família tem muito a contribuir com a questão da educação. Mas Paulo Freire não colocou nesse texto que eu estou fazendo a resenha. Se ele não usou a ideia da família, eu não posso usar a ideia da família na minha argumentação. A minha argumentação só pode estar articulada com as ideias do texto base, ok? Eu não posso acrescentar, mas eu considero que essa ideia da família seja a mais importante de todas. Pode continuar considerando, porém, não pode colocar no texto. Você só trabalha no texto ali as ideias que fazem parte das ideias principais, certo? Essa é a grande diferença de uma resenha para um artigo de opinião, para um comentário crítico, até mesmo um texto dissertativo. Esses textos argumentativos, eles deixam você escolher, selecionar os argumentos. Enquanto a resenha, ela vem fechadinha com as ideias. De acordo com o texto que você recebeu para fazer resenha, você tem ali a ideia que pode usar no texto. Não pode usar outra ideia a mais, certo? Agora vamos ver aqui o passo a passo para fazer uma resenha. Primeiro passo, ler com muita calma e atenção o texto que será resenhado, fazendo anotações durante a leitura. Por exemplo, eu vou fazer resenha de um artigo, então eu vou lendo e marcando as ideias principais. Vocês podem observar que tem textos que as ideias principais elas acabam se repetindo no texto, então você anota apenas uma vez. Às vezes, tem 3 parágrafos trabalhando a mesma ideia principal, então você vai marcar apenas uma vez, certo? Você vai lendo o texto e marcando cada ideia principal diferente que você foi encontrando ali. Por exemplo, eu estou assistindo um filme para fazer uma resenha. Então, eu vou assistir um filme e vou assistir, né, esse filme e vou registrando quais são as ideias temáticas ali desenvolvidas no filme. O filme aborda a questão da escravidão, aborda uma questão social, política, qual é essa questão? Questão da ética, certo? Então, eu vou anotando as ideias principais. Depois, resumir de forma clara, objetiva e concisa. Olha só a característica da resenha. É um texto mais enxuto, parágrafos mais enxutos, menores. Parágrafos aí por volta de 6 linhas, mais ou menos cada um. Então, resumir de forma concisa todas as informações importantes do texto. Dentre as principais, selecionar uma que será destacada e aprofundada. Vamos supor, eu estou fazendo resenha de um texto e apresentei 4 ideias importantes, 4 ideias principais nesse texto base. Dessas 4 ideias, eu vou tirar uma para eu aprofundar e apresentar minha opinião acerca dela. Combinado? Não precisa colocar opinião acerca de todas as ideias principais que você resumiu. Você basta escolher uma para aprofundar, colocando a sua opinião. Terceiro passo, né? Emitir um julgamento de verdade, se for uma resenha descritiva, mas a nossa resenha que eu vou passar, que eu vou cobrar de vocês aqui, eu quero que treinem mais, que é a resenha crítica, então, colocar um juízo de valor. O que é mesmo esse juízo de valor? Depois do resumo das ideias principais, colocar a sua argumentação e, para isso, tentar fundamentar, usando aquelas estratégias argumentativas. Por último, terminou de fazer o rascunho, revisar o texto final da resenha, verificando se, de fato, todas as informações principais do texto estão ali e se os apontamentos que você fez estão coerentes com as ideias articuladas no texto, ok? Então, para fecharmos aí a questão da resenha, eu vou apresentar daqui a pouco um exemplo ainda, viu? Só para lembrar, a resenha é um texto com 2 partes.
A primeira parte é um resumo do conteúdo, a segunda é uma avaliação crítica, certo? Então, aqui não é aquele tipo de texto que tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Tem as 3 partes. Na verdade, a resenha, vocês podem considerar, por exemplo, como se fosse aqui, eu vou fazer 2 parágrafos de desenvolvimento, fazendo o resumo, 2 parágrafos de desenvolvimento, fazendo a parte crítica. Tem gente que não gosta tem aluno que não gosta de fazer os 2 de desenvolvimento. Pode fazer, então, um de desenvolvimento, um de conclusão, certo? Então, aqui, depois que você, por mais que você divida, assim, a parte do resumo e a parte crítica, depois que você lê o texto todo, você vai ver que o texto teve começo, meio e fim, de acordo com a análise que você fez ali da obra, certo? Então, pensar sempre que a resenha tem que ter 2 partes, o resumo e a argumentação. Se você quer fazer uma introdução antes desse resumo, na verdade, a introdução é a descrição do que você vai, do seu material, descrição do filme, descrição do livro. E para fechar a resenha, se quiser, pode fazer uma conclusão, certo? Então, olhem só, eu trouxe aqui um exemplo de uma resenha, A Corrente do Bem, certo? É um filme. Quem quiser assistir depois esse filme, eu gostei desse filme. É uma forma, assim, de uma forma bem simples, mostra como a gente pode mudar o mundo, melhorar o mundo, certo? Isso na visão dessa criança aqui. Então, eu vou ler esse exemplo, vai ser rapidinho, e depois eu vou passar uma proposta aqui mesmo para vocês tentarem fazer uma resenha. Combinado? Opa, então vamos lá. O filme A Corrente do Bem retrata a história de um professor e de seus alunos no início do ano letivo. O educador propôs um desafio aos seus educandos: desenvolver um trabalho com o objetivo de mudar o mundo, uma proposta que instigava uma participação mais ativa no mundo. Logo, a maior parte da turma desenvolveu atividades sobre o meio ambiente, sem muita inovação. Um dos alunos se destacou criando um jogo. A cada favor recebido, a pessoa tinha que retribuir para outras 3 e assim sucessivamente. Seu trabalho tinha como base transformar a vida das pessoas, ou seja, mudar realmente o mundo. Foi chamado por ele, traduzindo, passe adiante. O professor ficou surpreso com a ideia e começou a discutir com os alunos para colocá-la em prática em sala de aula e também na escola, não imaginando que ele iria concretizá-la na vida real. Um dia, ao voltar para casa após a aula, o aluno ajudou a primeira pessoa, um morador de rua. Depois, foi a vez de ajudar sua mãe, que vivia mal com o divórcio. E, em seguida, ajudou um colega da escola, que sofria agressões diariamente. Com o passar dos meses, a notícia do passe adiante já tinha se espalhado e, então, cada pessoa que ele ajudou acabou ajudando outras 3. Com isso, esse projeto teve grande proporção e atingiu pessoas de outros lugares que ficaram sabendo da corrente do bem, que visava trabalhar respeito e amor ao próximo. Então, aqui nós temos 3 parágrafos de resumo do filme, como se fosse aquela sinopse do filme, ok? Agora vem a parte crítica de quem fez a resenha. De acordo com o filme, a ficção mostra uma lição que deveria ser aplicada na vida real. Nesse contexto, segundo Paulo Freire, a educação não transforma o mundo. A educação muda as pessoas. Pessoas transformam o mundo. Isto é, mudar a sociedade não é uma tarefa fácil e não ocorre de forma isolada. Ao contrário, se dá na interação entre a família e a escola. Dessa forma, a ação docente é construída na interação, considerando-se a vivência de cada ser no meio social. Infere-se, portanto, que a prática educativa deve ser inserida na realidade social, cultural, econômica e política, fazendo-se necessário ao educador
o desenvolvimento de habilidades que lhe permitam um trabalho ético e comprometido socialmente. É de suma importância também que a família e a sociedade desenvolvam esse espírito de amor ao próximo em cada criança e adolescente para contribuir com o desenvolvimento do caráter e da personalidade de cada cidadão. Dessa arte, o mundo será mais humano, com mais amor ao próximo e menos intolerância nas relações sociais e afetivas. Então, aqui é a parte da análise crítica, né? Que a pessoa quem escreveu essa resenha preferiu fazer apenas 2 parágrafos, ok? Então, olha só, o primeiro parágrafo aqui já começa apresentando o nome do filme. O filme, A Corrente do Bem, retrata a história de um professor. Quando coloca o nome do filme, já é uma descrição ali da obra, ok? Então, podem observar que após o nome do filme, já começa logo o resumo. Então, por meio de 3 parágrafos, são parágrafos pequenos, ok? Temos aqui 5, 6 linhas, ou 4, 5 linhas, e aqui 5 também, né? 4, 5 linhas. Então, são parágrafos pequenos. Mas observem a questão da estrutura. Aqui eu tenho um período, tem um outro período nesse parágrafo 1, aí tem um elemento coesivo conclusivo, fecho mais um período. 3 períodos o parágrafo 1, 3 períodos o parágrafo 2, com elementos coesivos aqui, ó, temos e assim, ou seja, e também. Aí vem mais um parágrafo resumindo a obra. Temos aqui um parágrafo com 4 períodos. No caso aqui, a pessoa optou por fazer 4 parágrafos, mas se você analisar, não tem nenhum período, 4 períodos, quer dizer, não tem nenhum período longo, ok? Os períodos são bem objetivos. Podem observar que são períodos com 2 linhas, no máximo. Então, temos aqui, em seguida, um elemento coesivo, compassar também, com isso, outro elemento coesivo, certo? Em seguida. Então, essa é a parte do resumo. Isso aqui, todo mundo consegue fazer bonitinho. O segredo é acertar a estrutura do parágrafo. Se seu resumo vai ficar bom, não vai ficar explicadinho, isso aí até depende de quem está lendo o seu texto. Se você fizer um resumo prezando a questão da estrutura do parágrafo, independente se você mandou bem ou não no resumo, a própria estrutura do parágrafo vai valorizar a ideia de resumo. Aí, logo em seguida, vem a questão argumentativa. Olha só, quando coloca aqui, de acordo com o filme, esse de acordo com o filme está fazendo uma referência. Ou seja, aqui o candidato está fazendo um comentário crítico a respeito do filme. Esse comentário crítico é o que caracteriza a resenha, certo? Mas é legal vocês colocarem isso aqui, ó, essa expressão, pelo menos uma vez no texto, para começar, para diferenciar o que é o resumo, o que é a parte crítica. Foi feito lá o resumo. Aqui tem 3 parágrafos de resumo. Eu vou iniciar a parte crítica, eu coloco uma referência. Então, essa regrinha é legal seguirem, ok? Toda vez que iniciar a parte crítica, coloque uma referência. De acordo com o texto, de acordo com o autor, segundo o autor, aqui, de acordo com o filme, pronto. Aí já puxou o tópico frasal. Ó. A ficção mostra uma lição que deveria ser aplicada na vida real. Ponto. Aí, seguir aqui, podem observar que segue aquela estrutura do parágrafo de desenvolvimento. Colocou a referência no lugar do... acaba avaliando também como elemento coesivo, de acordo aí, ponto final. Aí é o tópico frasal. Depois, 2 períodos aqui no caso ele usou para explicar o argumento. Olha só a estratégia argumentativa que foi usada. Nesse contexto, segundo Paulo Freire, aí colocou a ideia de Paulo Freire. É uma citação. E observe, essa citação de Paulo Freire, vocês conseguem usar para mais de 10, 15 temas. Quem não tem nenhuma citação em mente aí, pode decorar essa aqui, ó. A educação não transforma o mundo. Educação muda a pessoa. Pessoas transformam o mundo. Pode ser o tema para falar de automedicação, encaixe essa citação.
Quer falar sobre violência? Vai encaixar essa citação. Ética, política, saúde, vários temas vocês conseguem jogar essa citação. Então, é aquela citação coringa, ok? Depois dos elementos de coesão, na mesma aula eu vou conseguir colocar algumas citações coringas. Que citações são essas? Aquelas citações que vocês podem usar para vários temas. Uma citação você repete para vários temas. Então, quem não tem nenhuma em mente, guarde essa aqui, certo? De Paulo Freire. Então, aqui o candidato usou uma estratégia argumentativa de citação até aqui, até o ponto e vírgula. Isto é, vírgula, aí o que vem depois desse isto é, desse elemento coesivo, é a explicação. Como que a gente faz com a estratégia do argumento de citação? Primeiro você cita, é legal assim, coloca o tópico frasal, ponto. Depois inicia a citação, coloca o nome de quem é a pessoa renomada no assunto, aí depois da citação, coloque um ponto e vírgula, use um elemento coesivo. Qual é o elemento que a gente pode usar? Pode colocar isto é, ou seja, aí você explica a citação. Colocou o ponto final, pronto. Esse segundo com o terceiro período aqui, esses dois formam a estratégia argumentativa, ok? Aí vem o fechamento. Dessa forma, ação docente, pronto. Esse aqui é um parágrafo de desenvolvimento. A única diferença do parágrafo de desenvolvimento da resenha para a dissertação é que você vai colocar essa referência aqui, ó, de acordo com o filme, vírgula, e o restante é a mesma coisa, certo? Aqui, em vez de fazer outro parágrafo de desenvolvimento, o candidato quis colocar uma conclusão. Infere-se, portanto, que a prática educativa deve ser inserida, ponto. Aí vem mais um período, ponto. A ideia de perspectiva futura, fechou. Temos aqui é de suma, dessarte, portanto, são os elementos coesivos. Então, se vocês analisarem aqui esses dois parágrafos aqui, são dois parágrafos que nós usamos na dissertação. A única diferença é que essa referência que eu coloco para sinalizar que a parte do comentário crítico é essa, a parte da resenha, né, com o comentário crítico é essa, o restante vocês podem observar que é a mesma coisa da resenha, ou da dissertação. Foi apresentada a opinião do candidato, porém o texto numa linguagem simples, linguagem formal, objetiva, bem clara e com a referência aqui para sinalizar que é uma resenha. Então, é um tipo de texto tranquilo. Você pode colocar uma conclusão se quiser, mas observem aqui que a conclusão é bem simples. Não é uma conclusão estilo Enem. Não é uma conclusão... A resenha não vai valorizar a proposta. Mas eu vou usar uma proposta simples só para complementar meu parágrafo aqui. Eu não tenho outro argumento, então eu vou fazer uma proposta. Quem tiver dois argumentos, eu sugiro dois parágrafos de argumento. Aí, lá no fechamento desse argumento, você fecha a ideia do texto. Quem não tem tanto argumento, pode fazer igual esse candidato aqui fez. Ele só tinha um argumento que era de citação. Ele usou, depois apresentou uma proposta pequena, não tem o objetivo de colocar aquela proposta com 5 elementos, completinha. Pronto, acabou a resenha. Então, é um texto simples. Vem a parte do resumo, poderia aqui ser 2 parágrafos de resumo, 2 parágrafos de argumentação, certo? Agora, eu vou mostrar para vocês aqui a provinha que foi trabalhada aí no segundo vestibular da UNB. Foi a última vez que a UNB cobrou uma resenha. Teve aluno que, inclusive, até fez como se fosse um artigo de opinião. Mas, próxima aula, eu vou mostrar para vocês a diferença de resenha e artigo de opinião, certo? Teve algum... Na época, eu lembro que eu tive até alunos também que tentaram fazer artigo de opinião, conseguiram uma nota assim, suave, no máximo 7 pontos, mas, na verdade, aqui era para fazer uma resenha. Olha só o comando. Considerando os textos apenas como motivadores, temos aqui uma sinopse rapidinho de um filme, comentários a respeito de filme. Então, vocês só vão ler e pronto. Ler e esquecer os textos motivadores. Por quê? Aqui está deixando bem claro que você deve considerar apenas como motivador, ou seja,
Não vai copiar nada. Aquela ideia de interpretar os textos motivadores para seguir qual rumo que você tem que seguir em relação ao tema, não cabe para esse tipo de texto aqui. Aqui está pedindo o seguinte: elabore um texto constituído de duas partes. Na primeira parte, narre de forma sucinta a história de um filme que tenha contribuído para o desenvolvimento de sua consciência crítica acerca das relações afetivas ou sociais. Na segunda, explicite por que você considerou relevante esse filme. Então, olha só, foi uma provinha fácil essa aí. Foi assim, um show de nota boa. Aqui a competição não era nem ver quem tirava 5, 6, 7, era quem tirava 9 ou 10, certo? Então, em nenhum momento definiu como resenha. Não teve a palavra explícita ali, resenha. Mas você, quem está fazendo vestibular, tem que ser capaz, tem que ser competente mesmo para entender que quando pedir numa redação para fazer um texto com duas partes, para colocar um resumo e a questão da parte crítica, então só pode ser resenha. Pela descrição no comando, o aluno tinha que deduzir que era para fazer uma resenha. Aí o tema já era mais livre. Por quê? Pediu para escolher um filme. Cada um aqui poderia escolher um filme. Eu poderia fazer do filme Procurando Nemo. É um filme infantil, de animação, bonitinho. Eu poderia trabalhar nesse filme uma ideia, questão social, de ajudar o próximo, a questão da paciência, da tolerância. Então, o filme era a escolha minha. Então, eu deveria escolher um filme que tenha contribuído com essa questão da consciência crítica e depois explicar por que esse filme foi importante para mim. Esse porquê, teve aluno que achou que era para usar, o porquê não, esse você, teve aluno que achou que era para usar a primeira pessoa do singular, só porque colocou você. Quando coloca você, na verdade, está pedindo opinião. Então, prestem atenção. Toda vez que cair no vestibular da UNB, lá no comando, alguma coisa que aparecia assim, ó, apresente o que você considera, quando falar você, é para colocar a sua opinião, mas vai manter as características do texto. Texto objetivo, linguagem em terceira pessoa, ok? Aqui é a opinião, para você deixar bem clara a sua opinião. Na resenha, fica bem claro, na parte do comentário crítico, que são os últimos parágrafos, ok? Então, cuidado. A UNB tem essa certa maldade. Às vezes, ela não define qual é o texto que você tem que escrever. Então, por meio das características ali no comando, você tem que identificar qual é o texto. Nesse caso aqui, é uma resenha, certo? Então, eu vou mandar para vocês, quando terminar a aula agora, eu já vou postar no grupo essa proposta aí, tem naquela apostila que eu deixei com vocês da UNB. Então, a proposta para essa semana é fazer uma resenha, certo? Então, vou finalizar aqui. Quem tiver dúvidas, pode perguntar. Deu para Professora, entender, gente? Oh, sim. eu fiquei na dúvida se dá para mesclar argumentação e resumo no mesmo parágrafo. Dá, pode fazer isso sim. É porque Eu, no quando exemplo que você mostrou, ela fez bem dividido, né? Aí eu pensei que, assim, se talvez poderia fazer os dois juntos. Não, eu particularmente eu prefiro fazer os dois juntos. Vai resumindo e argumentando. Só que aí pode ter o problema com a questão dos parágrafos, de ficar parágrafo grande, entendeu? Mas se você conseguir fazer de forma objetiva, não tem problema. A resenha você pode dividir, você tem que ter duas partes na resenha, o resumo e a argumentação. Você pode dividir meio a meio, primeiro o resumo, depois a argumentação, ou você pode mesclar. Vai resumindo e argumentando, resumindo e argumentando. Só que você tem que deixar bem claro que aquela ideia ali é sua. Para isso, você faz aquelas referências que eu falei em relação às citações lá na resenha, ok? Ah, beleza. Alguém tem mais dúvida? Alguém da turma aí, certinho? Tentem fazer essa resenha, tá bom? Na verdade, é o único material de resenha que tem aí que tem nessa apostila de vocês, mas dá para aí eu vou trabalhar, vou sugerir primeiro essa da apostila,
certo? A resenha é essa da apostila, e depois vou colocar uma outra proposta mais inédita aí, caso queira trabalhar visando outros vestibulares de outras federais aí, certinho? Então é isso aí por hoje. Bye bye para a turma, certo? Meus queridos, professora Helenice, muito obrigado pela aula. Meus queridos, bom estudo, tudo de bom. Vou encerrar a reunião por aqui, tá bom? Tá joia. Bye bye, Carlinhos. Bye, bye. Bye bye, tchau, turma. Tchau, tchau.